Vamos lá. Agora a gente vai aprender aqui como criar um banco de dados no Axis utilizando os dados de um Excel. Muita gente usa o Excel para fazer um mini banco de dados, para armazenar contatos de pessoas, de clientes, de fornecedores. Muita gente faz isso. Só que a melhor maneira de você usar esses dados é com um banco de dados, nem que seja no Axis, simplesinho. É a melhor maneira de você armazenar esses dados, até melhor para fazer pesquisa também, entendeu? Para poder até mais para frente montar um formulário para cadastramento. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai criar um banco de dados a partir de dados de um Excel. Vamos clicar no Access. A versão que eu estou usando aqui é o 2007, Vamos clicar em novo banco de dados. Vamos escolher o local. Aqui como default já dá os meus documentos, Mas eu vou escolher um outro local aqui para criar esse banco de dados, Clicar aqui, vou escolher a área de trabalho. O nome pode ser qualquer um que você queira colocar. Eu vou colocar pessoas. O nome do banco de dados seria pessoas. No caso, se você estivesse montando um banco de dados para um negócio seu, o ideal seria o nome do banco de dados, o nome do negócio. Por exemplo, vendas, se fosse de cadastro de produtos que foram vendidos, se for como aqui projetos de marketing, se for os projetos futuros de marketing que você vai aplicar na sua empresa e por aí vai. Mas aqui vai se chamar pessoas, Vou dar um OK e vou clicar em criar. Beleza, criei. Aqui, como padrão, o Axis já me deu uma tabela, Só que a gente não vai criar uma tabela nova não. Vou fechar aqui. Vamos criar a partir de dados do Excel. Minimizar. Aqui eu tenho um Excel, uma planilha de Excel, que tem os dados aqui de pessoas, Tem aqui o sobrenome, o nome, o endereço de e-mail, o cargo, o telefone. São dados fictícios de pessoas, Muita gente armazena isso em Excel, Você usa o Excel para poder armazenar esses dados. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no Axis, eu vou clicar em dados externos, eu vou clicar em importar aqui no Excel. Aqui ele vai pedir para eu selecionar a origem dos meus dados. Eu vou procurar aqui, onde estão os dados que eu quero importar. No meu caso aqui está na área de trabalho. Vou marcar aqui, vou clicar em abrir. Aqui ele pergunta se você quer importar um banco de dados para criar uma tabela nova ou para vincular uma tabela. Se tivesse uma tabela vazia aqui, se você quisesse armazenar esses dados numa tabela vazia, você clicaria aqui, marcaria essa opção. Mas no nosso caso a gente vai criar um do zero. Então a primeira opção deixa marcada. Dá um OK. Aqui ele está dizendo que a planilha clientes é onde você quer montar a sua tabela a partir dessa planilha. Aqui são os dados que tem na planilha. Avançar. Aqui ele está perguntando se a primeira linha contém o campo dos dados. No caso dessa planilha, já contém o campo dos dados na própria planilha, A gente não precisa criar. Se não tivesse, ele ia pegar a primeira linha e ia marcar como título, Ou ia te dar um título para você renomear. Mas aqui a gente vai marcar a primeira linha, Aqui vai ser o nome dos campos. Avançar. Aqui, se você quisesse renomear os campos, ou se a primeira linha fosse essa aqui e não tivesse já o nome de empresa, campo sobrenome, você poderia marcar essa linha e renomear aqui como empresa, sobrenome. Aí fica a seu critério, mas no nosso caso aqui já vem tudo renomeado, a gente não precisa escrever o nome do campo não, certo? Vamos clicar em avançar. Aqui ele tá inserindo um novo campo, que é um código. É o código identificador, que serve para identificar se cada linha dessa aqui, por exemplo, para uma pesquisa futura,
a gente não confundir. Por exemplo, se tem duas pessoas com nomes iguais, ou até o mesmo cliente, mas só que ele fez um outro pedido, mas o que acontece? Esse código aqui ele não deixa confundir, certo? Ele não deixa confundir o mesmo nome. Por exemplo, se tivesse dois Marcos aqui, só que um cliente Marco comprou um produto X, depois ele comprou um produto Y. Para não confundir, né, esse cliente pelo produto que ele comprou, o banco de dados ele cria um código para cada cliente, código 1, 2, 3, para não confundir, certo? Os campos não, perdão, os dados, né? Isso é a melhor pesquisa. Aqui o próprio Axis adiciona uma chave primária, né? Você não precisa, ele já cria um campo de identificador e cria uma chave primária. Se você tivesse uma planilha que tivesse, por exemplo, o CPF, né, das pessoas, você poderia escolher a chave primária, escolher o campo aqui CPF. No nosso caso a gente não tem, né? Mas serviria como chave primária também. Ou se você quisesse também sem chave primária, você poderia marcar aqui. No nosso caso, o ideal seria permitindo o Axis adicionar a chave primária. Vamos avançar. A tabela vai se chamar clientes mesmo, né? Do banco de dados pessoas. Vamos concluir. Aqui, se você quisesse salvar a etapa do passo a passo que você fez agora, você poderia marcar aqui, botar o nome, a descrição, etapa de importação de dados, blá blá blá. Mas a gente não vai usar isso aqui não, porque logo, quando você quiser consultar, você já tem esse vídeo aqui para poder consultar essa importação. Fechar, dar 2 cliques na tabela, está aqui, ó. A tabela já está pronta. Seu primeiro banco de dados com a tabela clientes. Aqui já criou uma identificação, certo? Aqui estão todos os dados do cliente. Aqui, se eu quisesse adicionar a empresa Oi, o sobrenome, perdão, Oi, sobrenome Alves, o nome Fábio. Aqui, ó, o que acontece? Como ele é um identificador, um auto-identificador, ele já cria um código aqui, o código 30. E cada dado que você for inserindo, ele já vai colocando o código justamente para não confundir. Vamos dizer que eu tenho uma outra pessoa que seja também da Oi, e o nome também seja o Alves, sobrenome, perdão, e o nome Roberto. O identificador, ó, já não deixa a gente confundir. Pô, mas aqui tem duas Oi. Mas o identificador é o que diz qual que é o dado mesmo. Qual o dado 31, do código 31, que é o do Alves Roberto. O código 30, que é do dado Alves Fábio. Beleza? Se você quisesse também fazer uma pesquisa rápido, eu quero procurar o Fábio aqui nessa tabela aqui. Você vem aqui, por exemplo, no campo nome, botão direito, filtro de texto, igual a, vou botar aqui, ó, Fábio, e dou um OK. Beleza, achei o Fábio, certo? Se você quisesse também filtrar pelos nomes que já existem aqui, ó, você pode também, ó. Eu vou desmarcar o Fábio, eu quero todos. Então vou dar OK, pronto, trouxe todos. Se eu quisesse só o Alexander, eu desmarcava todos e marcava Alexander, OK? Beleza, trouxe só os dados do Alexander. Aqui eu posso consultar onde ele é, o CEP, região. E assim a gente criou o nosso primeiro banco de dados com dados do Excel, importando dados do Excel, correto? Mais para frente a gente vai criar mais um banco de dados mais complexo, vai montar um do zero para a gente poder fixar melhor o aprendizado. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado. Boa tarde.